Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Eclaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela leitura desse texto, e que o Senhor use a tua palavra para falar conosco, aos nossos corações, às nossas necessidades essa noite, e que o teu Santo Espírito sopre da maneira que lhe apraz em cada coração aqui essa noite. Ajuda-me também, ó Pai, na transmissão, porque eu preciso também do Senhor, e que nós saiamos daqui, logo após essa mensagem, diferente de que entramos, mais edificados por Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar um pouquinho com os irmãos essa noite sobre o descanso necessário. O descanso necessário. Podem se assentar. Esse texto de Ezequiel, ele é uma profecia messiânica. O que significa isso? É uma profecia que apronta para Jesus, ou para o ministério do Messias que viria no Novo Testamento. Aponta para a obra de Jesus em nosso meio. Esse texto, irmãos, ele aponta para o propósito que Deus tem para com o seu povo. Quando lemos o contexto de Ezequiel 47, de 1 a 12, nós percebemos uma descrição de uma visão que o profeta tem ou teve
na qual ele é transportado ou levado em espírito a um lugar onde uma fonte de água sai do templo e flui em direção ao Oriente. Um resumo dos principais pontos desse trecho poderia ser o seguinte: a visão inicial nos versículos de 1 a 2, versículos de 3 a 5, o percurso do rio, versículos de 6 a 9, os resultados que a água que saiu do templo trouxe ou causou. Ezequiel observa que às margens do rio, em ambos os lados, há árvores frutíferas que crescem, produzem frutos todos os meses. As folhas dessas árvores têm, inclusive, propriedades curativas. E a quarta parte, ou a quarta divisão desse capítulo, desse texto que nós lemos, está nos versículos de 10 a 12, onde nós vemos a terra curada, sarada. Agora, a visão termina com uma descrição das terras que o rio passou ou atravessou, terras essas que se tornaram férteis e produtivas devido à presença desta água. Esse é o contexto desse texto, mas uma aplicação para os nossos dias nós podemos trazer aqui, irmãos. Nós podemos usar esse texto para enxergarmos e encontrarmos os cuidados de Deus para os dias difíceis em pleno século 21, dias em que nós vivemos. Por exemplo, sua experiência talvez semelhante ao povo de Israel no deserto, que enfrentou várias dificuldades, várias lutas, mas que, com a ajuda de Deus, eles atravessaram aquele momento difícil. Como, por exemplo, Paulo na prisão. Nós não estamos vivendo numa prisão semelhante a que Paulo viveu quando estava em Roma, mas nós enfrentamos momentos difíceis, de prisão, muitas vezes, do nosso coração atordoado, da nossa mente também cheias de influências pelo mundo em que nós vivemos, influências ruins, ou até mesmo, irmãos, vivemos tempos difíceis na vida, com a saúde, por exemplo, não semelhante àquela mulher com o fluxo de sangue, mas semelhante às dificuldades que ela enfrentou no momento daquela doença. São momentos de saúde difíceis que nós enfrentamos, que só Deus, irmãos, e você sabe disso, como eu sei, pode nos dar o descanso em certos momentos. Talvez você já enfrentou os momentos tão difíceis na vida e procurou achar descanso em outro lugar, em outra pessoa, e não achou. Por quê? Porque o verdadeiro descanso está em Jesus Cristo, está na cruz, está na palavra do Senhor. Até mesmo pode ser que ainda não tenha vindo o milagre tão esperado para você. Pastor, eu estou esperando um milagre acontecer na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu parente, na vida do meu pai, na minha vida, mas ainda não aconteceu. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. Vá em frente, porque o Senhor está com você. Amém, irmãos? E no momento certo, o milagre vem. O que nós aprendemos com esse texto? Que a presença e a ação de Deus trazem vida abundante e restauração completa. Você crê nisso? Eu vou repetir. A presença e a ação de Deus trazem vida abundante e restauração completa. Nessa questão da restauração, irmãos, e nessa questão da vida abundante, nós achamos o descanso que tanto nós precisamos para a vida. Descanso que eu preciso e que você precisa. Mas existem nesse texto destaque para alguns aspectos desse descanso que o Senhor quer nos dar.
E o primeiro aspecto é que o descanso que tanto nós precisamos para a nossa vida procede de Deus. Esse descanso, irmãos, procede de Deus. Olha o que diz os versículos 1 e 2. Depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Interessante nós notarmos aquela frase, aquela parte do versículo 1 que eu coloquei em verde, que diz assim: e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa. Algumas traduções, em vez de umbral da casa, vai aparecer umbral do templo, ou o lugar do templo. Quando o Antigo Testamento fala sobre templo, fala sobre tabernáculo, fala sobre casa de Deus, a ideia que nós temos é que nos leva a pensarmos numa presença de Deus, numa ação de Deus naquele local. A casa de oração, o altar, irmãos, eram representações vívidas da presença do Senhor. Assim como descrito aqui em Ezequiel, versículos de 1 a 2, você percebe no texto que as águas fluíam do santuário, ou as águas fluíam do trono de Deus, do lugar de Deus. Destaque aqui, irmãos, é que as águas que fluíam, elas não fluíam por esforço humano, mas as águas fluíam da casa, as águas fluíam do templo, as águas fluíam do santuário, as águas fluíam do trono de Deus. Não dos recursos terrenos, mas dos recursos do Senhor. Esse conceito aqui, queridos, é fundamental. Sabe por quê? Porque Deus não apenas sustenta, mas Ele também provê o que é necessário para a nossa vida espiritual e para a nossa vida física e para a nossa vida emocional. Como visto aqui nas águas que fluíam do templo em Ezequiel, Deus abre portas para nos fortalecer em diversas circunstâncias da vida. Eu não sei o que você enfrenta, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: que as águas de Deus fluem para a sua vida e para o seu coração, e você pode descansar na ação soberana do Senhor para com a sua vida. E Deus oferece-nos renovo. Deus nos oferece, irmãos, naquele momento mais difícil da nossa vida, consolo. Conforme navegamos pelas águas turbulentas desse mundo, Deus nos carrega no braço. Deus nos consola. É interessante que água, ela pode tomar algumas interpretações na palavra de Deus, no Novo Testamento. A água pode significar a própria palavra de Deus, que flui, que vem para as nossas vidas, que nos conforta. A água pode significar o agir do Espírito Santo em nossos corações. Não importa se a interpretação é a palavra ou se a interpretação é o Espírito. O que importa é que por meio da palavra e por meio do Espírito, por meio da sua água, Deus conforta o nosso ser. Deus mata a nossa sede, a sede espiritual de quem não tem Jesus no coração, a nossa sede que temos todos os dias de Deus e de busca diante do nosso momento mais difícil. Eu lembro que certa vez, em algum tempo atrás, nós estávamos enfrentando algumas dificuldades, e junto com essas dificuldades, em particular alguns momentos de emoções à flor da pele.
momentos de dificuldades para lidar. E eu comecei a orar ao Senhor para que Ele pudesse me dar um refrigério, uma forma de eu passar por aquele momento difícil. E de repente alguém me indicou um livro de um pastor chamado Wayne Cordeiro. E esse livro se chama Mentores de Deus. E depois eu li um outro livro desse mesmo pastor que se chama Andando de Tanque Vazio, ou Com Tanque Vazio. E esse pastor conta uma história também que ele enfrentou na vida e que passou por momentos de depressão, daquele momento difícil de queimar, de estourar com qualquer coisa. E eu comecei a ler aquele livro e aquilo me identifiquei com ele, porque o momento que eu estava passando era aquilo que ele narrava no livro. E ele disse assim, olha, eu lendo o livro e parecia que ele estava falando comigo. Ele dizia assim, olha, Márcio, a única coisa para salvar a sua vida é a palavra do Senhor. Volta para ela. E eu comecei, irmãos, a ir para a palavra e fazer alguns pequenos devocionais. E eu comecei a fazer esses devocionais e comecei a registrar esses devocionais no aplicativo, no computador. E conforme eu ia fazendo esses devocionais, Deus foi falando ao meu coração e me libertando daquela situação, por meio da palavra. E esses devocionais virou um arquivo. E eu tenho esses devocionais arquivados até os dias de hoje. Um tempo atrás, quando eu estava lá no sul, eu comecei a enviar pela internet esses devocionais para um monte de gente, depois eu parei. Mas você que recebe esses devocionais no dia de hoje, naquele grupo que nós temos lá, chamado de Cerca Sagrada das Reflexões, que eu compartilho todo dia um devocional, saiba você que esses devocionais são fruto da libertação que Deus fez na minha vida, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. As águas do Senhor rolaram para com a minha vida, e elas podem também rolar para com a sua vida. O renovo que sai do templo é o renovo que sai do Senhor. As águas que saem de debaixo ou saem de debaixo do templo do Senhor são as águas do Senhor para a sua vida. Então assim, presta atenção, se você busca descanso para a alma, para a sua vida física, para a sua vida espiritual, você não achará o verdadeiro descanso fora da presença do Senhor. Só Jesus pode nos dar o descanso que nós precisamos. Segundo aspecto desse descanso, é que o descanso no Senhor, ele aprofunda a nossa fé. Versículos de 3 a 5 dizem assim: E saiu aquele homem, continua a visão de Ezequiel, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, ou seja, 500 metros. E me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, ou tornozelo, e mediu mais 1000 côvados, 500 metros. E me fez passar pelas águas. É interessante que mediu 1000 côvados, e depois mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e agora as águas já eram um rio, que eu não podia atravessar. Por quê? Porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Presta atenção ali nos grifos que eu fiz no texto. Diz no versículo 3 que primeiro as águas davam no tornozelo, depois as águas davam nos joelhos, e depois ele já não podia atravessar mais.
porque só dava para nadar. O rio pelo qual não dava mais para passar caminhando. Começou as águas baixinhas, e o que aconteceu? Que as águas começaram a subir, que já não podia passar caminhando. Queridos, esse texto, quando eu li esse texto, eu percebi aqui que não há propósito mais essencial para as nossas vidas do que o Senhor estabelecer laços profundos de comunhão conosco. Laços profundos de comunhão, irmãos, conforme as nossas necessidades. Laços profundos de comunhão que nos orientam em direção a um crescimento espiritual. Percebe que o que crescia eram as águas? Sim ou não? Que as águas que saíam do trono ou do templo do Senhor, que nos mostra a presença, a ação do Senhor, eram essas águas que cresciam. Deus, Ele quer renovar conosco, aumentar a cada dia conosco a sua comunhão e o seu prazer em se relacionar comigo e com você. E conforme as nossas necessidades, Deus nos orienta mais e mais ao crescimento espiritual. Nós vemos aqui, irmãos, no texto, uma intervenção divina muito grande. Uma intervenção divina para com as nossas vidas, que não almeja apenas consolar, mas também quer nos impulsionar para frente, porque as águas crescem. As águas, elas empurram. E o que Deus quer fazer conosco, irmãos, além de consolar e de trazer alívio, é aumentar a nossa fé. Deus quer aprofundar a nossa fé. Quando há descanso no Senhor, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, a nossa fé, ela aprofunda, ela ganha alicerce. E na jornada da vida, eu não sei você, mas eu enfrento desafios tão profundos, irmãos, que às vezes eu percebo que eu não vou conseguir atravessar a pé. E você? Às vezes nós encontramos desafios tão profundos que você também, eu acho que pensa assim: não estou achando o chão. Você já viu aquela expressão, quando um menino que é pequeno vai entrar numa piscina cuja profundidade é maior do que ele, e a pessoa diz assim: cuidado menino, não dá pé. Se usa com referência ao mar também, né? Cuidado, não dá pé. Parece, irmãos, que os nossos problemas nos pegam de uma forma tão grande que não dá pé. E às vezes, nós só conseguiremos superar esses desafios e esses problemas nadando com muito esforço e persistência muito grande. E você sabe que para você aprender a nadar, precisa de muito esforço. E que dependendo da correnteza, depois que você aprende a nadar, precisa também de muito esforço. E quando a maré vai enchendo, o esforço precisa ser maior ainda. Mas as águas aqui são as águas, irmãos, que fluem, que crescem e que nos impulsiona, mesmo que o nado esteja tão difícil. As águas do Senhor, a correnteza do Senhor nos impulsiona a sairmos lá do outro lado, amém, irmãos? Porque aonde há descanso que vem do Senhor, a fé renovada em todo o tempo. Em terceiro lugar, terceiro aspecto. Então, em primeiro, lembra que o descanso que vem de Deus, que está ligado a essa restauração completa, a essa vida abundante,
Esse descanso que vem de Deus só pode vir de Jesus Cristo, só dele. Não acharemos em outro local, em nenhum outro ser, nenhum outro homem, só em Deus. Segundo, o descanso que vem do Senhor, mesmo quando os dias estão difíceis, mas que ainda assim podemos descansar, aprofunda a nossa fé, e a fé nos leva para o outro lado. E um terceiro aspecto desse descanso, é que o descanso do Senhor gera mudança de vida. O descanso do Senhor traz mudança de vida. Os versículos 6 a 12 dizem assim: E disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente, que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas. Por que haverá muitíssimo peixe, irmãos? Por causa das águas. Diz assim: e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas. Que águas? As águas que fluem do templo de Deus, da casa do Senhor. E serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio ou esta água. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Ecraim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, muito peixe. Mas os seus charcos, os seus pântanos, não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e sua folha de remédio. Onde flui o rio da presença de Deus, irmãos, que é um verdadeiro refúgio, né? O rio do Senhor, não há morte. Aonde flui o rio do Senhor, há vida. Amém, irmãos? Jesus disse isso. Aonde flui o rio do Senhor, tudo ganha vida. Tudo ganha vida. Aonde flui o rio do Senhor, existe transformação de caráter. Amém, irmãos? Se o Senhor está agindo na vida de uma pessoa, existe transformação de mente, existe transformação de caráter. Existe, irmãos, transformação de sentimentos. Eu não sei o que você sente nesse momento, qual é a tua emoção, mas seja uma emoção destrutiva, como ansiedade, depressão, angústia, eu quero dizer para você o seguinte, que aonde está as águas do Senhor, há cura para tudo isso. Aonde está o rio do Senhor, ou a presença de Deus, irmãos, gera mudança de vida. A compreensão que nós temos de nós mesmos é mudado. A compreensão que nós temos acerca dos outros, se Deus está na sua vida, existe transformação de coração. Porque aonde o Senhor entra, o Senhor transforma. O Senhor muda vida.
o Senhor torna as pessoas uma nova criatura, segundo os Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, que na verdade uma melhor tradução seria: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Foi gerado de novo por Deus. É interessante, irmãos, que as águas que fluem do templo purificaram o Mar Morto. Você prestou atenção na leitura do texto, a referência sobre o sal? O Mar Morto é conhecido por sua alta salinidade. Versículos 6 a 9 diz assim: e disse-me, viste isso, filho do homem? Então levou-me, me fez voltar à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado para o outro. Agora, o sal que mata, que não gera vida, agora dá fruto. Porque onde chega a água do Senhor, há transformação. Diz o versículo 10, que até o ambiente, olha o que diz lá: será também que os pecadores que estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até Englaim, haverá lugar para estender as suas redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Agora, o texto diz que as águas do Senhor restauram o meio ambiente e gera suprimento. O versículo 12 diz que aonde está o Senhor, aonde as águas do Senhor chegaram, fertilizaram a terra, que não permaneceu como antes. Árvores deram frutos. O lugar tinha toda sorte de árvore, ou de árvores, que geraram frutos para comer. Porque aonde o Senhor está, tem vida, irmãos. Tem mudança de vida. Aonde o Senhor está, muda tudo. Muda a vida, muda o ambiente, muda tudo. Versículo 12 diz assim: mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Nos seus meses produzirá novos frutos. Versículo 12 agora eu estou lendo. Porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Percebeu a ligação de fruto com comida e com remédio? A ideia é que frutos, irmãos, tem a ver com comida e com o cuidado do Senhor. As águas de Deus produzem descanso, porque fornecem subsistência e cura para todos aqueles que precisam. O recado de Deus para você é que, se você permitir que as águas de Deus alcancem sua vida, você produzirá muito fruto. Só existe um jeito das águas de Deus alcançar a sua vida. E esse jeito, se você ainda não fez isso, é entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Porque só Jesus transforma as pessoas, transforma os corações, transforma as mentes. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você essa noite: sempre que nós precisarmos do descanso de Deus, nós vamos encontrar. Deus é aquele que está disposto a dar o descanso que todos nós precisamos. Elias, quando perturbado, quando nos momentos mais difíceis da sua vida, quando na caverna, a bem da verdade, Elias experimentou o cuidado de Deus. Diz o texto que uma brisa suave veio sobre Elias. Ele foi cuidado pelo Senhor. Isaías 28:12 diz assim: este é o lugar de descanso
que os exaustos repousem aqui. Este é o lugar de conforto, mas eles não quiseram ouvir. Existe um lugar de conforto, irmãos, e descanso para as nossas vidas. É no Senhor. Provérbios 3:8 diz: então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. É interessante que o Senhor cuida até do nosso corpo e até cuida dos nossos ossos e revigora a nossa estrutura. Eu lembro da palavra do salmista que diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó e cuida de nós em todo o tempo. Eu lembro de um outro texto que diz assim: jamais vi o justo desamparado e não vi a sua descendência a mendigar o pão. Eu lembro de um outro texto que diz que aqueles que confiam no Senhor sobem como águias e renovam as suas forças. Eu lembro do texto que Paulo disse em Filipenses 4:13: tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu lembro do texto que Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu lembro do texto que Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você também lembra desses textos? Eu lembro do texto que nós lemos no início do Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Se nós precisamos de descanso, primeiro passo é entregar a vida para Jesus, se você ainda não fez isso. E nós, descanso que nós precisamos, irmãos, está na palavra de Deus. A água que corre para o nosso coração. Aqui nós acharemos o que nós precisamos do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar.